Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Não Sei Investir, um lugar para a gente falar de finanças pessoais, educação financeira e investimentos. Hoje a gente vai falar um vídeo um pouquinho diferente, na verdade, uma indicação de leitura, Os Segredos da Mente Milionária. Eu vou fazer alguns vídeos nesse sentido com alguns livros aí que são interessantes de se ler dentro do mundo aí de finanças pessoais e investimentos. E hoje eu vou falar sobre Os Segredos da Mente Milionária do T. Harv Eker. Confesso que até relativamente pouco tempo atrás eu não tinha lido esse livro. Eu gosto bastante de ler livro de finanças, de investimento e afins, mas esse livro era um livro que eu tinha deixado na lista, que eu ainda não tinha olhado, porque às vezes você vê o título e fala, pô, Segredos da Mente Milionária, um título meio pretensioso, né? Gente, leiam. É um livro muito bom. Por mais que seja um título um pouquinho espalhafatoso, aí a gente pensa, os segredos da mente milionária, será que isso aqui realmente é interessante? É um livro muito interessante, sim, porque ele trabalha a parte de mentalidade. Tem um artigo lá no site bem curtinho sobre o livro, Por que ler Os Segredos da Mente Milionária, em que eu coloco um pouco das impressões que eu tive nessa leitura e do que tem de interessante nela. Eu vou fazer um vídeo aqui que é basicamente um review curto desse livro, que ele trabalha muito numa parte que eu acho essencial nos investimentos, que é a mentalidade. Eu sempre costumo falar, seja nos artigos lá no site, como nos livros aqui, que a mentalidade é uma das partes mais importantes de um investidor, de uma investidora aí que sobrevive no longo prazo, ok? Muita gente não dá valor a isso aqui, mas isso é essencial, gente. Por isso que eu vou colocar muitos livros aqui que eles trabalham justamente essa parte de mentalidade. E Os Segredos da Mente Milionária, ele foca justamente nessa parte. E o autor, ele vai defender aí que a gente forma vários padrões mentais em relação a dinheiro, riqueza, pobreza, dívida, enfim, desde a infância e desde ali de padrões aprendidos com os pais, com situações que a gente vê e a gente vai criando arquivos mentais que normalmente não são arquivos mentais de riqueza, muito pelo contrário. Afinal, quem nunca ouviu falar, por exemplo, que dinheiro é sujo, que rico é desonesto, e ideias que vão nesse sentido, que demonizam aí riqueza, que demonizam grana e afins, né? Então, um dos pressupostos básicos do livro, e que fazem muito sentido, é que é difícil você conseguir algo que você critica, que você demoniza. Por exemplo, você coloca o dinheiro como algo sujo, o rico como uma pessoa, por padrão, desonesta, a riqueza logicamente, vai ser um resultado de desonestidade, de algo ruim. Se você coloca isso aqui como uma premissa básica na sua vida, dificilmente você será rica ou será rico. Porque isso aqui é algo que, de cara, você coloca como algo ruim, como um resultado de algo ruim, como um resultado de algo desonesto, e por aí vai. Parece algo besta, mas é uma coisa que está muito enraizada na gente. Normalmente a gente vê a pobreza como um sinal de virtude, de certa forma, né? A gente acaba aí, digamos, tem uma palavra, tem um adjetivo bom para isso, mas a gente acaba enaltecendo, né, o sofrimento, enaltecendo a pobreza e tudo mais. A pobreza é um estado de escassez. Isso não é algo para ser buscado, isso não é algo para ser admirado, ok? Tipo, uma pessoa numa situação de pobreza ali, que às vezes ela vai ter muito pouco, eventualmente, para comer, para sobreviver de forma digna, cara, isso não é sinal de virtude, pelo contrário, a gente tem que procurar meios de sair disso aqui para um estado de riqueza. É difícil a gente mudar o mundo, né? Mas pelo menos em relação a gente, em relação ao nosso ciclo de influência, em relação aos nossos,
é isso aqui que a gente tem que buscar. A gente tem que buscar riqueza, porque uma vez que você tenha uma riqueza, aqui a gente está falando de fato de riqueza material, tá? De grana e tudo mais, você consegue ter melhores condições de vida e ajudar outras pessoas a terem melhores condições de vida, beleza? Então, acaba se tornando um círculo virtuoso, né? Então, não tem por que a gente enaltecer e buscar a pobreza. Pobreza é diferente de humildade, por exemplo, que é um adjetivo lindo, que é uma característica muito boa. Isso aqui, beleza, isso aqui tem que ser buscado. Humildade, sim, é uma virtude. A pobreza, não, ok? A pobreza é escassez, então não há por que você buscar ou enaltecer isso. Só que subconscientemente a gente faz isso. Quem nunca ouviu o ditado, por exemplo, sou pobre, mas sou honesto? Tá, mas o que tem a ver exatamente uma coisa com a outra? Quer dizer que o rico, por padrão, é desonesto? Se você parte dessa premissa, o dinheiro não vai ser uma coisa que você vai buscar ter em abundância naturalmente, ok? Então, o ideal é você ter o suficiente ali de grana para você ter uma vida confortável, para você ajudar os seus e outras pessoas, se possível. Mas você ter essa abundância não é algo necessariamente ruim. E uma vez que a gente coloca riqueza, que a gente coloca abundância como coisas aí que vão estar ligadas necessariamente à desonestidade, por exemplo, você acaba se travando ali de conseguir algumas coisas. Então, você vai criando padrões mentais que vão sustentar um estado possível de pobreza ou de endividamento, e por aí vai, ok? Então, a gente tem uma série de padrões mentais que eles acabam influenciando muito nas coisas que a gente faz no nosso dia a dia e na nossa vida, inclusive a longo prazo. Então, por isso que a mentalidade ela é importantíssima, é algo que deve ser trabalhado muito a fundo, se a gente quer ter tranquilidade financeira, se a gente quer fazer bons investimentos ao longo da vida, se a gente quer ter uma situação financeira confortável que permita a gente viver de uma forma bacana, de uma forma legal, dentro do que a gente almeja, e que permita, inclusive, a gente ajudar outras pessoas, beleza? Então, essa história da gente demonizar dinheiro, demonizar riqueza, ela acaba sendo muito lesiva para nós mesmos, porque a gente acaba se boicotando de conseguir coisas bacanas aí ao longo da vida, ok? Então, isso é um dos pontos que o livro trabalha, ele vai demonstrar diversos exemplos de como na infância a gente vai formando arquivos alimentares que eles beneficiam com que a gente não alcance mesmo uma riqueza, uma tranquilidade financeira e por aí vai, beleza? Então, ele trabalha muito bem nessa parte. O livro é dividido em duas partes, sendo que a segunda são os 17, acho que são 17 arquivos de riqueza que ele fala, que são ali mantras meio para substituir esses arquivos ruins, entre aspas, que a gente forma mentalmente desde a infância, beleza? Então, é um livro muito interessante para trabalhar essa parte de mentalidade, mesmo que você invista bastante tempo, já conheça finanças pessoais, vale muito a pena ler esse livro, beleza? Porque ele vai te dar vários exemplos ali para você trabalhar essa parte de mentalidade financeira que são muito interessantes. Vamos pegar aqui uma outra parte do livro que não é necessariamente sobre mentalidade, mas que é bem interessante. Muitos livros, eles vão te falar aí a questão de salvar aí, né, guardar pelo menos 10% dos seus rendimentos, né? É uma das regras de ouro das finanças, né? Você salvar pelo menos ali 10% dos seus rendimentos para investir, para formar uma poupança de investimentos, enfim, para você construir aí uma tranquilidade financeira no longo prazo, né? É interessante que nesse livro ele põe algumas sugestões de poupança, né? E ele coloca ali tantos por cento para gastos básicos, ok, 10% dos seus rendimentos para você investir, tudo bem, mas ele coloca também uma conta diferente que eu achei interessante, vale mencionar, que é 10% para uma conta de diversão, que eu achei algo bem diferente também, algo bem interessante, essa visão.
Da mesma coisa ali que você coloca eventualmente para uma conta de investimentos, você também ter esse 10% dessa conta de diversão, que é aquela conta que você realmente vai gastar sem culpa, ok? Você pode fazer, tipo, inclusive, coisas diferentes com essa conta. É aquela conta que você tem que torrar até o fim do mês, gastando no que você quiser e bem entender. Ele fala que esse equilíbrio, ele dá uma sensação de riqueza muito maior para a pessoa, mesmo enquanto ela está no caminho ali, porque a ideia é essa, não é você se privar de tudo e tentar guardar o máximo possível e viver ali tipo, muito abaixo do que você poderia, só para salvar o máximo de dinheiro possível para alcançar uma tranquilidade financeira rápida. Não. Você tem que destinar uma parte dos seus rendimentos, quanto mais melhor, claro, mas para construir aí a sua tranquilidade financeira, mas você também tem que viver no processo. Então, essa conta diversão que ele coloca é justamente o exemplo disso, é um exemplo de equilíbrio. Você guarda uma parte sim, mas outra parte você gasta sem culpa, porque acabou se criando muito essa cultura com os investimentos de você poupar o máximo, né, possível. E daí isso se torna meio que insustentável. Isso, insustentável a longo prazo, beleza? Porque uma coisa é você viver um degrau abaixo. E isso é bem legal, isso é bem ok, é bem saudável, porque você, vivendo um degrau abaixo do que você ganha, você vai sempre conseguir poupar, investir e tudo mais, você vai gerando investimentos e criando riqueza para você mesmo. Isso é legal. Agora, você ali viver muito abaixo já é outra coisa, isso aqui é privação. E a privação a longo prazo ela não é sustentável, ok? Você tem uma privação muito forte ali, tipo, tentando guardar o máximo possível da sua grana e deixando de viver no processo, não é sustentável, não é saudável, ok? Então, essa ideia da conta diversão é um exemplo disso, é um exemplo de equilíbrio, de você equilibrar entre o que você investe e de você equilibrar entre o que você usa ali para realmente viver, para se divertir e sem culpa, porque essa cultura de poupar o máximo possível, às vezes pode gerar um sentimento de culpa quando a pessoa gasta e, meu, não é para acontecer isso, ok? Tudo tem que ser um equilíbrio. Você tem que guardar grana, assim, pô, é legal para você ter uma tranquilidade financeira aí no futuro, mas você também tem que gastar no processo, você tem que aproveitar a grana que você vai fazendo aí para você não deixar para viver só daqui 20, 30 anos. Isso não faz nenhum sentido, beleza? Então, o livro trabalha muito bem essa parte de mentalidade, é uma leitura que vale muito a pena. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você adquirir o livro, caso você tenha interesse, e vai dar uma ajudada bacana para você turbinar a sua mentalidade investidora, beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostar desse formato de vídeo, deixa aqui nos comentários para eu saber. Se não funciona, não fica legal, também deixa nos comentários. Toda crítica é bem-vinda, beleza? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta aí, comente, compartilhe para quem se interessa por esse tipo de conteúdo e não esquece de se inscrever aqui no canal, porque ajuda bastante no trabalho, beleza? Eu vou deixar link para e-books e cursos aqui, no caso, de autoria própria, também na descrição. Esse foi o vídeo de hoje. Até a próxima e um grande abraço.